Bom dia. Mais um episódio do Fala com o Vereador. Hoje aqui o papel do vereador na retomada econômica dos municípios pós-Covid. Então veja você que hoje um assunto mais que prático. Vida pós-Covid, a vida mudou para todo mundo, aspecto econômico, aspecto social, aspecto político. Que mundo é esse pós-Covid que a gente vive? Claro que as pessoas falam e tem que falar da responsabilidade do governo federal, dos estados, é evidente. Mas a vida ocorre aonde? É isso que a gente vai tratar hoje com o nosso convidado, que não só sabe, e você, vereador, assistente legislativo, vai saber que efetivamente a gente vai falar com alguém que sabe sentir na pele o que vocês passam. Porque hoje eu estou aqui com um par de vocês, vereador de Concórdia, presidente da UVESC, da União dos Vereadores de Santa Catarina. Então, algo muito legal, porque a gente vai estar com quem está lá na ponta, que sabe o lado da moeda, né? O que passa os vereadores, o que passam as câmaras de vereadores e o que ocorre em cada município. E o mais legal, o município do interior, o município de Concórdia, eu que trabalhei como promotor em vários municípios do extremo oeste, passei lá por Concórdia substituindo um colega, mas fui promotor de Chapecó, de Descanso, Rio Macaco Branco, as margens, onde a coluna Prestes descansou, daí é o nome da cidade, Cidade de Descanso. Então conheço um pouquinho lá daquela região oeste e do que é um município do interior e como, né, um tema, eu cumprimento aqui, dou os bom dia ao nosso convidado, Anderson Gusato, vereador, presidente da UVESC, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente do Fala para o Vereador, mais do que nunca, falando para esse público-alvo que tu bem conhece. Obrigado, Anderson, bom dia e o teu alô inicial aí para a turma. Bom dia, doutor Afonso Guizo Neto, quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham e desse honroso momento aqui, o podcast Fala para o Vereador e melhor ainda, um vereador falando, talvez para muitos vereadores que nos acompanham. Então é uma honra estar aqui para ter esse momento, esse bate-papo e quero buscar ser o mais claro possível, tentar ter todas as respostas, as informações para agregar na vida de cada um que nos acompanha nesse momento. Beleza, obrigado, Anderson. Anderson, vou começar a primeira provocação, não sem antes aqui fazer um breve retrocesso. Nós estamos aqui no 4º episódio do Fala para o Vereador. Tivemos o primeiro com o conselheiro Salomão Riba Júnior, então alguém que também militou na política, membro do Tribunal de Contas, na área administrativa, radialista, quer dizer, o conselheiro Salomão surfou, abre aspas, em várias praias. No segundo convidado, nosso colega, promotor de justiça, com atuação no meio ambiente, foco do programa foi a questão urbanística, programa que ocorre em muitos municípios, não só de Santa Catarina como do Brasil, Dr. Paulo Antônio Locatelli. E no Fala 3, com daqui a obra dele, inclusive, Rodrigo Valgas, digo isso porque os vereadores merecem atenção a essa obra, Direito Administrativo do Medo. Quais são os riscos que o administrador público tem de responsabilização ao ser vereador, ao ser prefeito, ao estar agindo no seu mundo público, que foi eleito para isso, ou mesmo via concurso público? Existe uma fuga dessa responsabilização? E agora, o 4º episódio, o papel do vereador na retomada econômica nos municípios, aí um fator importantíssimo, pós-Covid, pós-coronavírus. Então, Anderson, mais uma vez agradeço a tua presença, o nosso público, e fiz essa referência porque a gente busca ouvir vários públicos, vários entrevistados, para levar para os vereadores, para os assistentes legislativos, que é o foco do nosso Fala, essa ideia plural, diversa, sobre temas importantes da vida diária. E talvez de todos os temas, Anderson, o pós-Covid, especialmente
como os prefeitos, como os municípios, como os vereadores nessa sistemática que é a composição dos municípios, e mesmo, vamos chamar aqui todos os atores, os juízes de direito que atuam nesses municípios, nas comarcas que esses municípios fazem parte, os promotores de justiça, enfim, todos, polícia militar, bombeiro, como a comunidade do município, onde a vida funciona, eu sempre digo, sem desmerecer o Estado, sem desmerecer o governo federal, é no município que as coisas acontecem. Então, lá que está o bairro, lá que está a escola, lá que está o pavilhão da igreja, né, comunitário. Então, queria saber a tua opinião, vamos começar numa opinião mais ampla, quais são esses desafios dos vereadores, especificamente nesse contexto, pós-Covid-19? Como o vereador pode interferir, e a gente está falando, veja a complexidade, Anderson, não só das questões econômicas, de lockdowns, de dúvidas, incertezas, de toma vacina, não toma vacina, a minha opinião é que tem que tomar, a gente acabar e poder justamente retomar a vida econômica, é um fator importante, respeitando quem pensa diferente, mas a minha opinião pessoal é que tem que tomar, a ciência está aí para nos ajudar, mas polarização política, daí a gente entra, não quero aqui também estimular a polarização, mas a gente tem que tratar da realidade, e tudo é extremos, né? Eu sempre digo, olha, os governos passados, qualquer um, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, tiveram coisas boas, acertos, e tiveram erros. E a gente tem que botar na balança e cada um que faça o seu juízo, se foi pior, se teve mais coisa ruim do que boa, mas a gente tem que ter a maturidade de saber que nem tudo está errado. A mesma coisa no governo atual, a minha opinião, tanto no governo estadual como no governo federal, quer dizer, nem tudo está errado no governo Bolsonaro. Ah, mas tem coisas absurdas na minha opinião. Ok, você faz esse juízo sem ser torcedor de futebol. E faça essa referência, Anderson, porque além da questão econômica, social e política, tem esse tempero da polarização, de que para algumas pessoas ou é tudo certo ou tudo errado, né? E penso que não deva ser assim. Então, mais uma vez, meu agradecimento pela tua participação e te pergunto, né, como nesse ambiente tão dificultoso de polarização e de desafio econômico de superação do que representa o Covid para a nossa economia, o vereador pode ajudar lá no município? Bom, mais uma vez agradecendo pela oportunidade, dizer que é um desafio para mim, né, ouvir aqueles que me antecederam, né, nesse momento do Fala para Vereador, né, doutores, e eu particularmente não sou doutor, mas alguns conhecimentos, né, estudo na área política e acredito que posso contribuir para informações como essa. Primeiro dizer que tudo no Brasil hoje, felizmente ou felizmente, passa pela mão política. E o vereador ele tem um papel muito importante na sociedade, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, porque, para mim, no meu entendimento, a pandemia está chegando ao final. Nós temos que entender que vai permanecer o vírus conosco, vai estar no nosso meio, mas vai ser, acredito eu, e pelo que falam alguns estudos, que vai ser como pode pegar, pode ter agravo, pode não ter, mas nós vamos ter que saber conviver com o vírus. Porém, nós estamos chegando nesse final que o país, o Brasil inteiro espera. E o que o vereador, quais são os desafios do vereador nesse contexto pós-Covid? Primeiro que eu quero dizer para vocês que o vereador ele é o político mais próximo da sociedade. Então o vereador ele ouve a sociedade, ele ouve o político, ele ouve a comunicação, ele ouve todos os meios e sabe de todas as informações de fato daquilo que está acontecendo, tanto na questão política quanto na questão de saúde pública. Então, e o vereador ele tem uma voz muito forte no município. Muito bem aqui falado pelo senhor, quando disse que não desmerecendo o governo estadual e nem desmerecendo o governo federal, mas as pessoas elas vivem no município. O nosso país é feito por pessoas. Se não existir pessoas, não existe desenvolvimento, não existe nada, né? O país morre, vai ficar somente as estruturas.
E se você conversar hoje com um cidadão, você não vai saber, ele não vai saber dizer o que um deputado normalmente falou ontem numa sessão de uma Câmara, de uma Assembleia. Talvez ele saiba o que o presidente falou, porque devido a muitos fatos e brigas, principalmente, infelizmente, que o nosso país hoje vive, porque eu digo assim, tanto governos quanto poderes, eles foram instituídos para governar, e não para brigar, e não para instigar brigas. Esse é o meu entendimento, com todo respeito à opinião de cada um. Mas essas pessoas, eles sabem muitas vezes o que aconteceu numa sessão de Câmara de Vereadores, eles sabem o que aconteceu com o que o vereador tal falou, o que o vereador amigo da família pensa, porque é o que polariza dentro hoje do município, é a manifestação do vereador. Então, por isso que a importância e o desafio do vereador, o papel do vereador nesse pós-Covid. E nós precisamos ter um entendimento que o único caminho para isso tudo é a vacina. Não tem outro caminho, e isso tem se provado. E o vereador ele precisa exercer esse papel, né? Primeiro, de levar a informação daquilo que está acontecendo de forma positiva através da vacina e também usar da sua força política para buscar o desenvolvimento do município dentro de ações, dentro de projetos de leis. Nós vivemos agora um período onde nós estamos votando em todas as câmaras do Estado, o PPA, a LDO, a LOA, e o vereador ele tem o poder, inclusive, de movimentar esses projetos, trazendo um entendimento benéfico para a população, agregar de forma de incentivos a retomada econômica do município, porque nós precisamos entender que se o município não crescer economicamente, ele para em tudo. Nós vimos aí pequenos municípios que têm uma grande empresa e um desenvolvimento muito grande, não existe desemprego na cidade. Então, o que movimenta é a questão econômica do município, as indústrias. Então, a voz do vereador, nesse momento, ela é muito importante para a sociedade. Infelizmente, nós vivemos um período de pandemia e o Brasil, talvez, no meu modo de ver, doutor, ele errou, porque em vez de nós nos unirmos, ao contrário de muitos países, nós criamos uma guerra política em cima de um momento tão crítico que foi essa pandemia. Então, agora, o desafio do vereador é realmente esquecer, no meu modo de ver, que o governador pensa de uma forma, o prefeito pensa de outra, e ele tem outro pensamento ainda, porque o fulano brigou com o ciclano. É o momento de o vereador, através do seu poder de voz, levar para a sociedade que nós estamos passando isso, que a vacina é o único caminho para nós, de fato, sairmos dessa pandemia e, através das suas ações, da sua voz, movimentar o seu município no sentido de trazer investimentos, a retomada econômica, a geração de emprego, porque um município forte torna um estado forte e, consequentemente, um estado forte torna uma nação forte. Então, o vereador ele tem esse desafio nesse momento, nesse contexto pós-Covid, e um poder, de forma resumida, nas suas mãos, que, se ele usar de uma forma técnica e benéfica para a gestão do município e para as pessoas, e não olhar essa briga política, com certeza o município vai ganhar muito com isso. Perfeito, acho que é uma boa dica e assina embaixo, né? Essa polarização não faz bem para ninguém. Torno a repetir, a crítica de aspectos positivos e negativos ela é necessária. Agora a gente não pode virar torcedor de futebol e dizer que está tudo errado, seja quem for o governante da hora. Mas, Anderson, nós temos aí, e aí é uma preocupação minha, 2022, um ano pós-Covid, oxalá, e confio no que tu disseste também, tomara que a gente esteja saindo dessa, né? A maioria das pessoas vacinadas, a pandemia deixa de existir. Claro, o vírus continua, e assim como o vírus da gripe, a gente vai ter que se vacinar, etc. Mas a pandemia vai embora. E se a vida não vai ser igual a antes, mas a gente vai retomando a normalidade dentro do possível, né? Econômica, social, política, etc. e tal. Mas, nesse tempero mais, eu queria saber a tua opinião, de retomada e de superar, e concordo contigo, eu tenho 2 questionamentos. Primeiro, queria saber a tua opinião, se
pela tua percepção, pelo que tu notas, claro que tu não tens não pode generalizar nem pedir isso para ti, mas pela tua percepção, né, como presidente da UVESC, em contato com os vereadores do estado inteiro e até no Brasil, né, qual é a tua percepção dessa polarização entre os vereadores? Está igual às redes sociais, das pessoas quase se matarem ali, um agrediu o outro, ou isso é exceção? Essa é a minha primeira indagação. Qual é a tua percepção, especialmente no estado de Santa Catarina? E a segunda pergunta, já encaixando uma na outra, ano que vem nós temos um ano eleitoral, eleições para presidente da República. Então, nesse tempero, me parece que isso vai ser uma dificuldade, porque a tendência, tomara que eu esteja errado, a tendência é acentuar essa polarização. Queria saber a tua opinião sobre esses dois aspectos. Primeiro, tu vê, tua percepção, que essa polarização nos vereadores, em geral, ela é similar às redes sociais, onde as pessoas quase se matam, ou isso é exceção? E o segundo, qual é a tua expectativa do ano eleitoral que se avizinha? Bom, perfeito. Primeira pergunta, falar um pouco dos vereadores e bem falasse aqui, eu tenho tido contato já do Estado, né, feito roteiros pelo Estado, e também em contato com vereadores do Brasil inteiro. Eu não vejo dessa forma, né? E é perceptível, se nós acompanhar as redes sociais, não é o vereador que está brigando, é a população, os extremos. E eu sempre falo, essa extremidade que existe hoje no nosso Brasil tem causado efeitos drásticos, podemos dizer, na área econômica e na área da saúde pública. O vereador, uma que 80% praticamente, no nosso estado foi 78%, 80% de renovação política. Não existe mais, doutor, aqueles, alguns pequenos municípios ainda existem, que elege de partido tal, a maioria, e aquela briga, aquela guerra interna, mas assim, teve uma renovação muito grande de pessoas que nunca sequer entraram numa Câmara de Vereadores, pessoas que nunca sequer tiveram envolvimento com política. Tanto é que nós vimos muitas dificuldades agora, até na formação de vereadores que não têm conhecimento. Então não existe mais aquela questão política muito forte hoje dentro dos municípios. E em contrapartida, o benéfico disso é que esses vereadores novos que entraram, eles entraram para trabalhar, para mostrar a diferença. Eles não entraram para ser o subordinado do prefeito, o subordinado do partido político. Tem, né, algumas exceções, mas de forma geral entraram realmente porque pensavam e pensam em fazer uma política diferente. Nós tivemos eventos com 300 vereadores, com 1.000 e poucos vereadores que eu participei, né? Estou em Câmara de Vereadores praticamente todos os dias e eu não vejo essa discussão. Há comentários, há o quê? Eles compartilham informações, mas essa briga não existe. O que nós acompanhamos nas redes sociais é entre os dois extremos, os militantes políticos. Porque o que eu falo hoje? Eu não estou em cima de muro. Eu tenho minha ideologia política, né? Prefiro não expor aqui, né? Porque eu tenho respeito por todas elas. Mas existe hoje dois extremos com ídolos diferentes. E isso não é uma forma boa de fazer política. Isso não vai levar a nada, porque o cara acertou, é o melhor. Errou, eles ainda, vamos dizer, colaboram com o erro, né? Vão junto. Não existe aquele ponto de olhar de forma técnica e dizer assim, não, eu elegi ele para isso, não está certo. Eu não vejo, a pauta não é essa, né? Então, assim, não vejo isso de forma resumida dentro das câmaras de vereadores. Os vereadores têm, mas de forma geral não vejo dessa forma. Isso é o que eu vejo. E a questão das eleições do ano que vem vai ser uma eleição totalmente diferente, né? Primeiro que nós não sabemos nem se candidatos que seriam candidatos vão poder ser candidatos, né? E o que me preocupa é, como eu falei, esses extremos, essa extremidade política. Hoje o país ele vive dois extremos, uma esquerda e uma direita. Não existe uma forma técnica. Então, olha só o que refletiu na vida do cidadão. Hoje está difícil de viver na nossa nação, não adianta. Aí um diz que a culpa foi que lá no início fecharam tudo, o outro diz que foi por erro do governo do presidente, um diz que foi por erro do governador. Resumindo, brigam, não se acha o erro e nós estamos pagando a conta de tudo isso no nosso país. Então, eu falei isso porque existem esses dois extremos
e não olham para a política de uma forma técnica. Nós temos que eleger o nosso candidato, principalmente presidente da República e governador, né, e prefeito, que são executivo, um órgão executor, e nós temos que olhar tecnicamente, não, esse cara é preparado, olha a gestão que ele fez, olha o resultado da vida política dele, da vida administrativa dele, porque se ele foi um bom administrador, um bom gestor, um bom político, ele vai continuar sendo isso como presidente, como um governador de estado. Então, só que eu não vejo que talvez o cidadão vai olhar para isso. Porque hoje tu não pode dizer, eu não concordo com ele, porque tu é isso, tu é aquilo. Não, mas eu não concordo. Se eu não concordo, é porque algumas ações não condizem com aquilo que era a minha expectativa. Então, infelizmente, o nosso país hoje ele não vive uma política técnica. Ele vive uma política de extremidade, de ideologias, e isso, com certeza, eu me preocupo, porque eu não sei aonde a nossa nação vai chegar. Perfeito. Eu divido a preocupação contigo, Anderson, mas no fundo tu me dá uma boa notícia, né? Ao perceber, na tua opinião, que os vereadores não estão nesse grau de polarização, estão lá comprometidos, não com fórmulas mágicas, mas buscando soluções e respostas para um período tão difícil. E que o exemplo dos vereadores, ou pelo menos da grande maioria deles, seja um exemplo que chegue nos eleitores, né? Porque também sem generalizar, mas como tu disseste, né? Esse público aí que fica com raiva, com agressão, se adonando da verdade absoluta, traz uma polarização que não busca respostas nem soluções, e sim o dizer que eu estou certo, tu estás errado, e aí ninguém ganha, né? Todos nós perdemos. Uma provocação, não estava aqui no roteiro, mas justamente a partir dessa tua consideração de pessoas novas na política, dessa renovação, em grande parte, que houve nas câmaras de vereadores de Santa Catarina, um aspecto, abre aspas, digamos, negativo, a falta de experiência de alguns mecanismos, mas isso acredito que seja superado facilmente, e o aspecto positivo de essas pessoas virem com uma mentalidade nova, com contribuições novas, e não desmerecendo os políticos da velha guarda, porque tem gente boa também, mas justamente essa renovação, junto com a velha guarda positiva, forma uma combinação legal, né? A experiência do vereador honesto, que tem uma história legal a ser respeitada, com sangue novo, eu acho que essa mistura traz um resultado bom para os municípios. Mas eu te pergunto o seguinte, não quero lançar minha candidatura aqui, porque o promotor de justiça como eu, que entrou no concurso após 88, não pode ser candidato. Mas a gente vê agora uma das alterações eleitorais, talvez até encomendada, muitos dizem por causa do suposto pretenso, tive inclusive uma conversa com ele no nosso webinar, o que você tem a ver com a corrupção, uma conversa muito legal que a gente tirou várias dúvidas. O ex-ministro Sérgio Moro, muitos dizem que essa alteração legislativa é por causa do Moro. Vamos botar uma quarentena para ex-membros do Ministério Público, ex-membros da magistratura não poder concorrer à política, né, 4, 5 anos, após a sua aposentadoria ou após a sua saída do cargo, para evitar. Muitos dizem que é uma alteração causuística por causa do Moro. Mas, independente disso, eu queria saber a tua opinião, porque o que eu digo, né? Eu acho que quanto mais plural for o parlamento, um parlamento que tenha várias ideias, várias percepções de vida, e não se trata de dizer que um está certo ou que está errado, mas não, são experiências de vida, são contribuições que juntas formam um parlamento que tem mais legitimidade, que representa, abre aspas, maiorias e minorias, porque as minorias são maiorias. A mulher, que é considerada uma minoria, hoje é mais de 50% do nosso eleitorado. Né? Negros, gays e tantos outros, né, deficientes físicos, tantos grupos sociais que querem se ver e cada vez mais estão sendo representados nos parlamentos e podem, justamente a partir desse aspecto plural, contribuir. E por que não, que é a minha visão, não botar membros do Ministério Público, da magistratura, também no parlamento?
que vão contribuir também, não vão ser nem melhor nem pior, vão contribuir com as suas experiências profissionais. E digo mais, Anderson, e não é um aspecto direto, mas esse promotor e juiz que foi para o parlamento, ocupou um cargo político, quando volta da sua atividade original de promotor e de juiz, ele vai se colocar no lugar melhor, porque passou pela experiência. Então ele não vai ter só o aspecto da visão do gabinete do promotor. Vou oficiar. Não, pô, quando eu fui vereador eu vi que não era bem assim. Então isso não seria salutar, não seria benéfico? Qual é a tua opinião? Olha, primeiro que eu sou totalmente contra aquilo que eles estão fazendo no sentido dessa quarentena aí para membros do Poder Judiciário. Isso é uma vergonha. Porque aí, olha só, o senhor está aqui como promotor de justiça. Quantos livros o senhor leu para chegar onde chegou? Né? Quantas horas na frente, às vezes, de um computador, buscando conhecimento em processos, em questões até públicas, né? Principalmente, que é onde o promotor diretamente atua. Aí, uma pessoa com todo esse conhecimento que pode agregar para a política pública, sem pedido de concorrer a um cargo público, aí o bandido lá que foi preso um tempo, claro, existem algumas regras na questão de prisão, algumas questões que impedem, mas são poucas, inclusive, mas ainda consegue, de alguma forma, concorrer e depois ficar respondendo na justiça se perde o cargo ou não, depois de eleito. Viu? E aí pode. Aí o cara que nunca se envolveu com a política e resolveu ir para a política por causa do salário, achando que ser um vereador vai ganhar bem, um deputado ganha bem, ou viver numa mordomia, e de repente também que aí vai. E aí, pessoas que têm conhecimento público, que estudaram, que podem contribuir, por isso que assim, a nossa política ela é mal vista. Né? Porque quem deve estar, quem pode realmente contribuir, os próprios parlamentares, né? E talvez com medo, né? Talvez com receio, né? De enfrentar pessoas numa tribuna com conhecimento muito grande na área pública e judiciária, aí querem impedir. Esse negócio de quarentena, para mim, isso eu estou falando como Anderson Gusato, eu não estou falando em nome dos vereadores, né? Mas eu sou totalmente contra essa questão de quarentena, ter que esperar aí 4, 5 anos para poder concorrer a um cargo público. Então, às vezes o cara que já foi um político, foi prefeito, isso responde em processo em improbidade, praticamente sendo cassado, está lá concorrendo a uma eleição. Então, do meu ponto de vista, é um erro muito grande a questão do Moro. Eu acho que isso aí tem pesado muito, né, porque não digo nem o Moro talvez saindo, quando saiu do ministro, teve algumas percas políticas, né, porque os verdadeiros apoiadores dele talvez se mostraram contra. Mas imagina um cara desse com grande conhecimento num debate presidencial, num debate político. Imagina o quanto ele vai agregar para esse debate e muitas vezes trazer um enfrentamento para alguns que estão ali. Né? Talvez essas pessoas não estão com medo de responder a ele em uma indagação. Falo, pode ser ele, pode ser outro, não sei. Então, eu acho que tudo isso pesa, mas eu particularmente sou totalmente contra a isso que estão fazendo. Somos dois, e ainda que suspeito aqui, porque sou promotor de justiça, mas pensando mesmo na política, como tu falasse, o aspecto político, sem generalizar, a vida política está desgastada, perda de legitimidade, as pessoas não se identificam mais no seu político, isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, então por que não qualificar a política? E é como eu disse, né? Vão ser poucos que vão se eleger, mas os poucos que participarem, eles vão agregar de forma plural com outros setores da sociedade. Então a gente precisa de alguns empresários na política, a gente precisa de professores na política, a gente precisa dessas classes e segmentos representados na política. Torna a repetir, os negros, as mulheres, os homossexuais, homoafetivos, os deficientes físicos. Quando você tem um parlamento plural, você tem democracia. Assim embaixo, também não é a opinião do membro do Ministério Público, dentro do Ministério Público, assim como você, Anderson, a opinião do cidadão Afonso Guizo Neto. Assim embaixo, ficamos juntos. Anderson,
puxando mais essa questão, então, para justamente o desafio maior. Agora a gente volta lá para o município, vamos lá para a Concórdia, né? Uma região até com segmentos aí do setor agropecuário forte na região. Mas como o vereador pode ajudar, não só em Concórdia, em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil, como o vereador pode ajudar para incentivar, digamos assim, em pós-pandemia, a gente precisa incentivar a economia, sem cair na armadilha de favorecer alguns setores indevidamente. A gente tem que incentivar o comércio, a economia, o empreendedor, vamos incentivar, e o vereador pode fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que fugir dessa armadilha de botar benefícios que vão se prolongar ao longo dos anos indevidamente para uma classe ou para um segmento. Como, na tua visão, o vereador pode ajudar nesse momento tão drástico, onde a economia vai engatinhando? A gente vê agora mais uma notícia ruim que vem da China, né, do grande segmento empresarial chinês aí, que pode estourar e não honrar suas dívidas, e o Brasil pode, o setor agropecuário pode ser um dos mais atingidos nos commodities, né? A China hoje é disparado o maior mercado externo brasileiro. Qual é a tua opinião? Como é que a gente pode incentivar para superar todos esses problemas? Então, é fato que assim, o nosso país, acredito que vai viver uma retomada econômica, né, aos poucos. Eu acho que ainda até o final desse ano nós vamos enfrentar algumas dificuldades sérias em relação à questão da economia, mas onde o vereador ele pode beneficiar essa retomada. Primeiro que ainda podemos dizer que, de certa forma, os municípios eles tiveram caixa avantajado, vamos dizer, nessa pandemia, de tantos recursos a nível federal que veio para os municípios, e assim também eles deixaram de gastar, né? Porque por vários meses não houve cirurgias, não houve consultas, não houve exames, as escolas gastaram menos. Então, eu falo pelo meu município, o município fez caixa, né? Então, o município em si ele tem algumas capacidades de investimento. Mas onde que está pesando isso? O que está pesando é a carga tributária que está cada vez aumentando para o empresário. Então, o que acontece? IOF, desculpe te interromper, né? Aqui é uma crítica, não vamos falar mal de mim aqui, mas o presidente sempre defendeu, não vai ter aumento de tributo no meu governo. Está aí, IOF atingindo a todos nós, direto e indiretamente. Olha só, quando lançou a pandemia, o ano passado pensou que as coisas iam diminuir, os bancos começaram a oferecer dinheiro para recuperação de empresas. Aí com a taxa fixa ou taxa variável, Selic, não vai passar disso, não diz. Cara, de repente o empreendedor lá, o empresário que estava pagando, dá um exemplo ali de uma média de parcela de 2 mil que seria, de repente veio para 3 do nada, porque as taxas bancárias começaram a aumentar, porque o IOF aumentando. Então, hoje está muito difícil as coisas. E essa carga tributária que está vindo, quando vem, ela começa lá da produção e ela vem vindo, daí quando chega o produto chega para o empresário, chega num valor que ele tem que agregar para pagar suas despesas, que não são baixas, porque ele agregou na carga tributária para folha de pagamento, para isso, para aquilo, e aí vai para onde? Para o consumidor final pagar a maior conta. Então, como eu falei, os municípios, o caixa dos municípios não estão ruim. Teve muitos municípios que fizeram um bom caixa aí nessa pandemia de tanto dinheiro que veio do governo federal, principalmente do governo federal. Só que o nosso país, doutor, ele sempre viveu no limite. Se dá uma coisa hoje, lá na frente a conta vai vir e alguém vai ter que pagar. Por isso que eu, particularmente, o socialismo, para mim, eu não sou muito favorável. Precisa ter, mas de forma equilibrada, porque se você dá uma hora alguém tem que pagar. Por de tanto dá, pagar a conta disso tudo. Então, está chegando hoje no consumidor final. E qual que é o papel do vereador? Vamos tentar movimentar isso tudo. Vamos pegar as associações, vamos pegar a associação empresarial, a logística, e dizer, pessoal, vamos para cima.
Vamos cobrar os nossos deputados, e nós tivemos agora uma reforma administrativa que foi votado, que estava a possibilidade de pegar 5 dos principais impostos hoje, ISS, bom, eu não me recordo agora, juntar e fazer um só, e os deputados não aprovam isso. Eles não aprovam, melhorou, mas da forma que está, nós não podemos melhorar 2%, nós temos que melhorar 30%, 40%, e o vereador ele precisa bater nessa tecla. Não, hoje, fazer indicação de lombada não agrega, ele vai beneficiar, vai deixar feliz o amigo que pediu, que às vezes nem vai ser feito. Mas assim, vamos pautar coisas produtivas, vamos esquecer discussão pequena. Vamos para cima, vamos instigar a população, vamos colocar a população, cobrar os nossos deputados, os nossos senadores. Pô, vai uma reforma administrativa, uma reforma tributária, que engraçado que faz 3 anos de governo, se fala na tal da reforma do Pacto Federativo, da reforma tributária, e não anda, o negócio não sai do papel. Aí vem a reforma, uma medida eleitoral agora, que, por exemplo, vai ser pautado e tem que ser votado até o dia 2 do mês que vem. Em 2 semanas um negócio desse pode ser votado. Por quê? Porque beneficia o deputado, beneficia os senadores. Então, assim, o que eu quero deixar esse recado, me permita aqui, doutor, para os vereadores, vamos pautar coisas que vão para cima. Não dá mais, não dá para nós pagar R$7 do litro de gasolina, não dá mais pagar R$120 no gás. Não dá mais para nós ficar pagando, ir no mercado e pagar R$40 num pedacinho de carne. Hoje um casal tem que colocar na balança até que quanto vale a pena fazer um almoço para 2 em casa. Porque é para gastar R$70, R$80 ali, é para fazer um almoço simples. Está difícil de se viver hoje no país. Então os vereadores, eu quero deixar esse recado, quem sou eu? Tenho muito que aprender, tenho só 28 anos. Tenho 2 mandatos, presidente da UFES, 28 anos, já vivi muito, errei muito e aprendi muito, acertei em alguns momentos, mas vamos pautar coisas que importam para o nosso município. Vamos cobrar lá o presidente das associações que gosta de sair na foto do lado do prefeito, do lado do governador, mas vamos dizer, cara, o que vocês estão fazendo para cobrar os nossos deputados? Aí depois eles nos cobram. Mas vamos movimentar isso, porque do jeito que está não dá mais. Então assim, nós vivemos uma vergonha dentro do Congresso. Hoje eu entendo a vergonha que é a respeito de muitos deputados sérios que estão lá dentro, muitos senadores sérios que estão lá dentro. Agora, eu não entendo, eu acho que eu não sei quem que eles ouvem. Eu não sei se talvez tenha alguém ganhando por trás disso tudo, quais são os benefícios, mas assim, é difícil de entender, de vir pautas tão importantes administrativas e tributárias e eles praticamente deixar como está. Então, desculpa aqui meu desabafo, mas eu sou pai de família, né, tenho 2 filhos, por mais que eu sou novo, mas tenho minhas responsabilidades na vida, e hoje um cidadão, não sei como vive ganhando R$1.000 e poucos, tendo que sustentar uma família com essa carga tributária e que chega direto na mesa do consumidor, porque se chega no caixa do empresário, vai chegar no caixa do consumidor. Então, enquanto isso não ter um radicalismo no país, né, mas a máquina está inchada, alguém tem que pagar essa máquina. Infelizmente, hoje é o nosso país que nunca dessa forma vai ser um país de primeiro mundo. Anderson, o teu desabafo, acho que é o desabafo de muitos brasileiros, né, nesse tempo aí tão difícil. E não só agrega ao teu discurso, como acrescento que, na verdade, e acho que a UVESC tem um papel importante nisso, a mobilização conjunta dos vereadores, independente de partido político, independente de ideologia partidária, a mobilização dos vereadores em todo o Brasil pode ser um bom início para pressionar as nossas assembleias, pressionar o nosso Congresso Nacional para mudar algumas posturas, dar atenção para o que não deveria dar. Hoje estão acabando com uma lei de improbidade, então é um incentivo à impunidade e à roubalheira, e deixa alterações tão importantes, como tu bem falaste, vão empurrando com a barriga. E essa preocupação que tu fala, né? Ano eleitoral, os caras param tudo, se diz e não se nega e não se esconde, por exemplo, eu só estou falando de um detalhe, tem tantos outros, que o aumento no IOF, em 1,4% a mais, se deu
para bancar o Bolsa Família pensando no ano eleitoral. Então, era algo que se criticava no governo anterior, né? Vou dar nome aos bois aqui, se criticava no governo do Lula, da Dilma, né? Esse populismo de aumentar os impostos para dar dinheiro lá, especialmente em ano eleitoral, e agora esse governo que criticava isso vem fazer a mesma coisa. Então, realmente é algo que você vê que é do sistema, né? Não é independente de partido ou de pessoas, o sistema vai com esses vícios e parece que a gente não consegue romper. Mas, Anderson, me diz uma coisa, a gente chama o vereador, a gente conclama o vereador, vamos para a luta, vamos lá. Como a UVESC pode ajudar, dando ferramentas e suporte para os vereadores, para movimentar essa atitude no município do vereador, para que ele incentive a economia, para que ele participe, para que ele cobre os deputados? Qual é a política unitária? Como a UVESC pode fomentar essa mobilização de todos os vereadores, especialmente aqui em Santa Catarina? Bom, vou buscar até ser rápido nessa questão. Nós assumimos a UVESC faz 4 meses, 5 meses hoje, né? Mais ou menos, né? Nós estamos no mês, agora esse podcast estamos gravando e vai rodar agora em outubro, mas nós buscamos nos aproximar das câmaras. Primeiro que nós trabalhamos a formação, como eu falei, 80% de renovação hoje no estado, tem vereador que pisou dentro de uma Câmara de Vereadores na sua posse, primeira vez na vida, e não sabe nem por onde começar. Então nós trabalhamos muito essa formação, né? Inclusive temos uma parceria muito grande com o CEAP, né? Do nosso amigo Luiz Paulo, esqueci agora o nome do sócio dele, enfim, o Cleito, né? E então trabalhamos essa formação, né? Inclusive temos plataforma EAD, trabalhamos cursos presenciais, congressos, enfim, para trazer o conhecimento. E mais ainda do que isso, que eu acho que é muito importante, nós precisamos mostrar para o vereador o poder que ele tem nas suas mãos, né? A responsabilidade que é com o vereador. E prova disso é quando vota um projeto, todo mundo vai falar mal do vereador, mas quando vota um projeto que beneficia ou não diretamente as pessoas, aí enche o plenário, aquela discussão, cartazes, né, acusa esse, faz aquilo. Então mostra que o vereador ele atua diretamente na vida da pessoa. E nós temos falado que nós temos trabalhado a valorização, nós temos rodado, e quero fazer menção aqui à vice-presidente Disneia, inclusive ela me acompanha aqui nesse ambiente, nesse dia, e também é presidente do Fórum da Mulher Parlamentar. Nós temos rodado o Estado e levar isso para os vereadores. E aí, vamos entender que vocês têm um poder, mostrar o poder que ele tem nas mãos. Eu sempre uso uma frase: prefeito não derruba vereador, vereador derruba prefeito. Então, vamos usar isso. Nós estamos buscando dar esse up para o vereador ter voz, dizer, vou para cima, né? E também usar isso do desenvolvimento, deixar essas pequenas coisas que às vezes é melhor ir lá conversar com o secretário, né, para fazer aquela lombada, fazer aquela pintura da faixa, não usar essa politicagem em cima disso, mas na voz, no microfone, usar pautas que realmente trazem o crescimento para o município. Boa ideia, Anderson. E digo mais, né? Em ano eleitoral aí, eleição ano que vem, deputado federal, deputados, presidente, nessa hora, essa pessoa procura o pessoal do município. Então vão lá bater na porta do vereador, fica o ano inteiro afastado, 2, 3 anos sem aparecer no município, daí chega a época de eleição, o deputado procura as bases. E daí vai lá, vereador, o que está precisando? Então é a hora do vereador, claro, a gente não está falando aqui, não vamos generalizar, existem deputados e deputados, mas o sistema funciona muito dessa forma. Na hora que eu preciso, eu corro atrás. Então eu acho que é hora também, como tu falasse, do vereador se impor contra o prefeito, contra os deputados, não se impor para guerrear, não, vai aplaudir, vai ajudar o prefeito e os deputados, quando tiver que ajudar, quando tiver que lado a lado, mas vai cobrar, está faltando isso aqui está errado, esse compromisso que nós todos tivemos com os eleitores, está esquecido. Então, quando tu diz de levantar a voz, eu creio que tu fala nesse sentido, de cobrar essas pautas que são tão importantes e são esquecidas. Daí chega a eleição, se lembra da pauta. E se vem com soluções mágicas. Passa a eleição, se esquece essas pautas. Então, eu penso que se todos os vereadores do Brasil se unirem,
né? Se todos os cidadãos que estão lá na ponta do município se aliarem aos seus eleitores eleitos, a gente ganha uma força aí indescritível para que essas pautas sejam votadas no Congresso, que essas pessoas sejam cobradas e que todos eles entendam, isso vale para todos nós que somos servidores públicos no sentido amplo da palavra, nós estamos lá para servir ao público e não para se servir do público. Isso é o fundamental. Cook, como é que estamos aí de horário? Vamos para mais um Fala para o Vereador, episódio 4, hoje com o vereador presidente da UVESC, Anderson Busato, falando um pouco do papel do vereador na retomada econômica dos municípios nessa fase tão drástica pós-Covid-19. E vamos com 45 minutos de programa, temos aí mais 15 minutos, Anderson. E eu gostaria, antes de abordar um aspecto importante, que está em voga aí, e vamos, acho, finalizar com esse assunto, que é a questão da PEC da extinção dos municípios, e vou fazer uma provocação antes de te passar a palavra, mas antes desse assunto, que os vereadores, os assistentes, o cidadão lá no município quer saber a opinião do presidente da UVESC, até institucional, como presidente, é um assunto de suma importância, mas antes disso eu queria te provocar com um assunto que tem sido recorrente. E aqui, tu não está dizendo, mas eu estou com um ponto aqui, eu estou com o Zé Borboleta. O Zé Borboleta pensa num cara chato. Ele vem com umas perguntas, ele é até grosseiro. Os outros convidados eu acabo não transferindo ipsiliteris na essência a pergunta que ele faz, porque ele vem com palavrão, vem com grosseria, mas sempre com uma visão crítica. Apesar de eu não concordar com a forma e a maneira grosseira que o Zé Borboleta expressa as suas ideias, ele sempre vem com perguntas inteligentes. E ele está me questionando aqui, pergunta aí para o Busato. O bicho não tem papo na língua. Quero ver o Busato falar do que ele está vendo aí. Isso ocorre no município também, não é só o presidente, não é só a oposição, não é só a CPI. Diz o Zé Borboleta que a questão do fake news também está sendo usada, ainda que num nível diferente, nos municípios. E também por vereadores. Claro, não estou aqui generalizando, e também, como tu disseste, a gente tem uma nova turma aí na política fazendo diferente, com uma visão diferente, mas nós vamos combinar, ainda que num nível menor, também a fake news, quando se fala em política, quando se fala de eleição, vai estar nos municípios. E veja, Anderson, que a fake news se transforma em mentiras em verdades. Tem gente que defende que a Terra é plana, que a Terra não é redonda, e tem gente que começa a acreditar naquilo, que aquela informação foi difundida. Estou dando um exemplo hipotético. E assim vai. Honras são destruídas. O Busato roubou dinheiro do banco. Nunca tivesse nem funcionário do banco tu fosse. Só que aquela informação falsa, daqui a pouco as pessoas estão te acusando. Eu estou vendo uma minissérie fazendo propaganda aqui da Netflix, me esqueci o nome, mas enfim, é um cidadão que é acusado de crimes sexuais, inclusive ele é morto na minissérie, e acabam com a família dele, com a honra dele, e se vê que era mentira, pelo menos boa parte da intriga não era verdadeira, só que as redes sociais, aquilo ali foi multiplicado com mais de 5 milhões de pessoas, aquilo ali virou uma febre, e como é que vai desmentir essa informação falsa depois? Então, eu queria saber, lá nos municípios, na política e fora dela, porque nós temos os eleitores também, né? Não são só os políticos. Como é que tu vê essa questão tão drástica e perigosa da fake news? Bom, uma boa pergunta, né? E bem populista, podemos dizer, porque uma fake news ela existe em todos os sentidos. Nós falamos muito da área política, né? Porque é muito fácil hoje criticar político. É um prazer para as pessoas criticar o político, né? E só que eles não imaginam que isso aqui pode causar na vida de um ser humano. Às vezes, por trás de um ser humano existe um filho, existe uma mãe, existe uma história. E por causa de pessoas, muitas vezes, sem caráter, porque quem pratica fake news, quem instiga ou quem inicia é um sem caráter, sem vergonha.
e quem compartilha é um ignorante. E infelizmente é muito melhor, é muito mais fácil e prático. Isso aqui ele traz benefícios, mas malefícios hoje para a população. É muito mais fácil. Só desculpa interromper, Anderson, porque temos além do vídeo aí no YouTube, o nosso podcast lá, que será lançado em breve no Spotify. Quando o Anderson está se referindo aqui, isso aqui, ele está apontando, claro, para o celular, das redes sociais, e para como esse dedo no celular é tão fácil para, sem checar, sem verificar, transformar mentiras em verdades indestrutíveis às vezes. Bem lembrado, doutor. Eu estou com o celular na mão, né? Dizendo que o celular hoje ele se tornou um escritório das pessoas, vamos dizer, e a vida das pessoas. Mas quando você publica uma fake news, quem publicou, 99% de quem publicou, não republicou, ele faz isso com uma intenção maléfica. Então é um sem caráter, um sem vergonha, um frustrado naquela área que ele publicou. Normalmente publica na questão política, pode ver o cara que começou, ou ele perdeu uma eleição, não conseguiu ganhar, ou foi expulso do partido. Então ou está recebendo dinheiro para isso. Também infelizmente existe isso. Então ali existe uma questão sem caráter. Só que sabe qual que é o problema? Não é, porque normalmente se a pessoa tiver sem caráter, as pessoas já sabem quem ele é. Só que aqueles que republicam, a ignorância hoje é um dos maiores, hoje um dos principais problemas da nossa nação. É muito mais fácil você olhar e dizer que, como foi citado, uma pessoa ir lá e republicar ou mandar nos grupos de WhatsApp, porque hoje com um clique tu leva a milhares de pessoas, do que realmente buscar informação concreta, buscar num site de confiança, buscar num livro, atualizar a informação. E o estrago é como você pegar um travesseiro de pena, rasgar e jogar as penas ao ar e depois querer juntar para montar novamente um travesseiro. O estrago já foi feito. E aí já prejudicou uma família, já prejudicou um pai, já prejudicou uma mãe, já prejudicou uma carreira profissional. Então eu particularmente eu vejo isso como um dos malefícios hoje da nossa nação. Infelizmente eu tenho que dizer, por mais existem hoje existem lei federal da fake news, né, agora tramitando PECs, enfim, estaduais já existem e municipais muitos estão fazendo, mas na prática nada mudou. E o Supremo, né, o Supremo inovou algo triste, né, na minha opinião, né, a própria Inquisição, porque o Supremo ele instaura o procedimento, ele investiga e vai julgar o procedimento. Alguns acham que existe uma justificativa, mas pelo menos solucionou o problema tal. Eu acho que democracia não é por aí. Cabe ao judiciário fazer a parte do judiciário, Ministério Público do Ministério Público, Legislativo do Legislativo, Executivo do Executivo. Se alguém está errando, a gente tem que compor através da democracia. Não existe solução fácil. Mas é o fenômeno que está aí, a fake news é negativa. Tu falasse muito bem, né? É muito fácil pegar o dedo, botar no celular e repassar, não só por ignorância, Anderson, como irresponsabilidade. Você pode estar matando uma pessoa ali, não matando diretamente com um tiro, por exemplo, mas matando a honra de uma pessoa, destruindo a vida de uma criança que pode ter na sala de aula, ao ser bulinada, né? Temos o bullying aí, pelos coleguinhas, com uma mentira em relação a um parente, a um pai. Eu dizia para no nosso último podcast, no episódio 3, com o Rodrigo Vargas, eu dizia que o meu orientador de doutorado na Espanha, o professor Pedro Nevado, hoje coordenador e diretor-geral do curso de doutorado na Universidade de Salamanca de Governança Global, é um cara super top aí, ele teve e se aventurou na política lá na Espanha. Foi deputado pela província de Extremadura e ele dizia que nessa época a filha na sala de aula dele, o que teu pai faz? Ela não dizia que ele era deputado, que ele era político. Dizia, meu pai é professor. Ela tinha vergonha de dizer que o pai era político em virtude justamente da generalização equivocada e de achar, veja que não é um problema só brasileiro, todo político não enfim, é desonesto ou tem mais coisas negativas que positivas. Rapidamente, doutor, que nós estamos, eu sei, já finalizando, eu vejo o meu filho, ele aprendeu primeiro a dizer que o pai era do que o nome do pai. Hoje ele fala, já tem 3 anos, mas desde os 2 aninhos, dizia que o teu pai, como que é o nome do teu pai? Vereador. Ele dizia que o pai dele era vereador. E ele se orgulhava disso.
Mas eu sempre disse assim, talvez eu estou correndo um risco pela população, por um país melhor, do meu filho crescer ouvindo nas escolas que o pai dele é ladrão, não sendo. Então, olha o que eu estou enfrentando, né, o que muitos enfrentam, vão passar por um Brasil melhor. E eu não sei se teria alguma pergunta, eu poderia fazer minhas considerações finais, né, pegando esse gancho. É isso aí, não. Vou pedir para se despedir. Agradeço mais uma vez, Anderson. Anderson Busato, presidente da UVESC, vereador em Concórdia. Agradecer ao CUC, ao CEAP Brasil, aos bastidores aqui que faz esse podcast Fala para o Vereador Possível. E hoje, no 4º episódio, o papel do vereador na retomada econômica nos municípios pós-Covid. Anderson, obrigado. Te passo a palavra final, mas sim, antes de dar tuas considerações finais, eu queria saber, ainda que com breves palavras, eu sei que é um assunto polêmico, a tua opinião sobre a PEC da extinção dos municípios. E faço uma consideração. Muitos municípios, na visão de alguns, não deveriam existir, porque o sistema burocrático, vereadores, Câmara de Vereadores, prefeito, prefeitura, tudo que gira em torno disso, acaba sendo mais custoso para a população financeiramente, porque o município não se banca e acaba as pessoas não tendo retorno dessa estrutura política. Por outro lado, muitos municípios sentem a necessidade, ou muitas comunidades sentem a necessidade de uma independência em relação a um outro governo, quando elas estão meio deslocadas, cresceram a um certo ponto, de serem autossuficientes e de quererem sim ter uma independência política através da formação de um novo município. Como achar esse equilíbrio? O que tu acha dessa PEC da extinção dos municípios? E se existe uma posição oficial da UVESC sobre esse tema? Existe, quero ser bem breve nessa resposta. Hoje você é a mesma coisa, você como filho ser tirado de uma família e levado para outra família. Como que vai ser a vida? Vai ser difícil e se acostumar a essa nova vivência. Hoje você extinguir um município, dizer a partir de hoje vocês fazem parte deste município aqui, vai trazer uma dificuldade e talvez problemas de guerras políticas, enfim. Minha opinião e também aquilo que nós levamos hoje pela UVESC, nós somos contra a PEC de extinção dos municípios, mas também somos contra a qualquer novo município que seja criado. Eu acho que nós temos hoje bastante municípios, tem alguns que não têm capacidade de investimento próprio, defende o governo, mas o governo está aí para isso. Então, para dar todo esse auxílio. Então, de forma resumida, né, eu acho que extinguir municípios pode causar um caos muito grande hoje para a sociedade. Eu acho que o governo tem que buscar dar o suporte para esses municípios, porque existem bem relativo. Existem municípios pequenos, que nós temos um município lá próximo de Concórdia, que é Chavantina, que, se eu não me engano, aproximadamente 4, 5 mil habitantes, que eles são hoje o maior produtor de suínos, praticamente hoje em Santa Catarina, e eles têm um papel muito importante, né, e não tem dependência de governos. Então, eu estou usando um exemplo, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Não concordamos com a extinção de municípios, mas também não concordamos com qualquer novo município que seja criado. Das minhas considerações finais, doutor, eu quero realmente agradecer e deixar um recado para aqueles que nos acompanham pelo podcast, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu falava há pouco em relação ao meu filho, que infelizmente hoje a população não entendeu a importância que há na política. E talvez eu entenda o lado de muitos pelos reflexos que a política traz, porque de forma negativa, aquilo que a corrupção, né, que é uma coisa que o senhor bate muito, né? Mas o meu filho, eu corro o risco dele crescer ouvindo pessoas dizer que o pai dele é ladrão por ser político, né? E eu não sou isso. Então, que nós venhamos como povo brasileiro se importar com a política, entender que a política ela rege a nossa nação, entender que a política ela vai refletir diretamente na minha vida, na vida dos meus filhos e na minha mesa na manhã. E nós olhar de forma técnica, deixar essas extremidades políticas. Eu votei por um presidente que eu não concordo com a forma de governança que hoje está sendo feita. Eu, Anderson, estou falando agora, não como presidente da UVESC, porque nós não pautamos questões políticas partidárias.
E eu preciso de alguém que realmente senta numa mesa para debater pautas de retomada econômica, de recuperar a capacidade de investimento, de baixar ou tirar cargas pesadas tributárias hoje para a população brasileira e não ficar brigando. Fazer essa diferença na hora de escolher, porque aquele é de direita, aquele é esquerda. Mas vamos olhar de forma técnica. Vamos olhar realmente se o resultado da vida da pessoa até o dia da eleição, se ela é capaz de governar a nossa nação. Então é esse recado que eu quero deixar aqui como vereador também, e dizer para os vereadores, vamos para cima e pautar questões importantes para a retomada econômica dos nossos municípios. Se existem municípios que são grandes, mas foram pequenos um dia, e às vezes entrou um político ali dentro que fez uma grande diferença, que realmente soube trabalhar e não olhar os lados políticos, que não ficou entrando em guerras partidárias. E esse é o meu perfil como vereador. Buscar equilíbrio, às vezes, ao invés de uma extremidade, não é ficar em cima do muro, mas entender que eu tenho um propósito e eu não vou ficar olhando para os lados, mas eu vou olhar em frente em direção para aquilo que eu tenho como propósito. E agradecer, mais uma vez, por essa grande oportunidade que estou tendo aqui, em deixar essa contribuição. Espero que tenha contribuído. Me desculpe se em algum momento fui além daquilo que deveria ir, mas desabafei em momentos aqui como cidadão, indignado pelo cenário político que eu vejo assim, do jeito que está o nosso país, ele está ingovernável. Ingovernável. Então vamos fazer diferença, como cidadão, como povo, nos posicionar por um Brasil melhor. É isso que aí. Deus nos abençoe. Que Deus os abençoe. Anderson Busato, presidente da UVESC, obrigado. E finalizamos mais um podcast Fala para o Vereador, episódio 4. Agradeço o nosso convidado e a você, o SEAP Brasil, Cook aqui nos bastidores, Paulinho, Cleiton, Eric. E até a próxima. Lembrando e finalizando o podcast de hoje com esse filósofo alemão, Bertolt Brecht, que dizia, lembrando a crítica do nosso convidado, mal sabe o ignorante político, que diz que não gosta de política, que não quer participar, que estufa o peito e diz eu não gosto de política, que da sua ignorância nasce todos os problemas de uma nação. Mal sabe o ignorante ou o analfabeto político, diz Brecht, que da sua ignorância nasce a corrupção e nasce o pior de todos os lacaios, que são as multinacionais que aproveitam a ignorância de um povo. Vamos participar e não perca o próximo podcast Fala para o Vereador.